Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa videoaula de história, onde nós abordaremos o período republicano no Brasil. E para iniciar a falar sobre esse tema, nós precisamos entender como se deu o processo de implantação da República no Brasil. Então preste bem atenção que vamos agora situar vocês no contexto em que se deu o processo de implantação de um novo regime político no Brasil a partir de 1889. Então, para que a gente entenda esse processo, é preciso que a gente retome aqui o que estava acontecendo no Brasil no final do século XIX, a partir da segunda metade do século XIX. Ok? Então vamos aqui entender um pouquinho o contexto histórico do século XIX. Então, no século XIX, o Brasil era governado por uma monarquia, que tinha como o seu maior representante o monarca Dom Pedro II. A partir da segunda metade do século XIX, o Brasil já não era mais um país eminentemente agrário, comandado pelo latifúndio. Algumas mudanças já estavam ocorrendo. O país passava por um processo de modernização, e é aí que vai surgir uma nova elite, né, de caráter mais urbano, com um pensamento mais liberal e com capital comercial. E é justamente essa nova elite que vai passar a tensionar e a polarizar o poder no Brasil com a antiga elite escravocrata, dos latifundiários, os donos de engenho, que tinha na mão de obra escrava a sua base de sustentação. Eu estou falando essas questões, estou falando aqui essa questão, que vocês vão ver que nesse contexto, todas essas questões vão contribuir para que ocorresse o que hoje já é consenso entre os historiadores, um chamado golpe de Estado, porque na verdade há uma substituição do poder, a derrubada da monarquia, há uma derrubada do poder da figura do rei, a figura de Dom Pedro II, que vai ser derrubado do trono e vai se implantar o regime republicano. Então vejam que existem vários interesses envolvidos aqui, que vão contribuir para o processo de implantação da República no Brasil. Então vamos detalhadamente entender como é que as ideias republicanas chegam no Brasil a partir da segunda metade do século XIX. O republicanismo já estava em curso no Brasil, as ideias republicanas, a ideia de que se o Brasil fosse governado por uma república, ele conseguiria se desenvolver mais, ele conseguiria sair do atraso histórico em que vivia com relação às outras nações. Se nós compararmos aqui o Brasil nesse contexto, era o único país da América Latina que ainda era governado por um monarca. Todos os demais países latino-americanos, logo no processo de separação das suas metrópoles, já implantaram o regime republicano. E o Brasil conseguiu manter essa unidade. Inclusive, é atribuído ao regime monárquico o fato do Brasil continuar tendo essa unidade territorial do tamanho que nós conhecemos. Só que, para além da questão ideológica de que representava o republicanismo, nós vamos perceber que haverá, na verdade, um interesse muito grande por parte das elites, principalmente as elites paulistas, de cafeicultores, de industriais, grandes comerciantes, que vão lutar para a implantação do chamado federalismo. O que significa o federalismo? O federalismo dá mais autonomia e poder para os estados, ou seja, as elites locais dos grandes estados industriais, desse contexto aqui, no caso São Paulo, vão
ensejar por maior autonomia com relação ao poder centralizado. Uma outra questão é como é que também essas ideias, como é que o republicanismo passa a ser discutido também nas academias militares. Havia no Brasil, nesse contexto, uma insatisfação muito grande por parte dos militares com relação à figura do imperador Dom Pedro II, que não valorizou como deveria, ou como esperava, o oficialato do exército após a chamada Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, pessoal, o Brasil sai vitorioso desse conflito e com isso os militares reivindicam um maior reconhecimento, um maior prestígio dentro do governo imperial. Como os militares não tiveram tanto reconhecimento assim por parte de Dom Pedro II, iniciou-se uma insatisfação. Além disso, as ideias do republicanismo já circulavam nas academias militares, que passavam a criticar o regime monárquico e vê-lo como um regime atrasado, um regime onde existia muita corrupção. E vocês vão entender por que os militares vão adotar essa postura de passar a se posicionar contrário ao regime monárquico, exatamente porque circulava no Brasil uma nova filosofia, que é o positivismo. O positivismo é uma filosofia de origem francesa, que tem na figura do filósofo Auguste Comte o seu maior expoente. E essa ideologia positivista, esse pensamento positivista, é que de fato vai passar a guiar o pensamento dentro das academias militares. Então você tem questões de interesse direto dos militares, mas você tem também uma nova ideologia que passa a circular no Brasil entre os meios médios, entre o segmento médio, com a qual tem origem a maioria do oficialato nas academias militares no Brasil, que valorizava como principal pressuposto o primado da razão, em detrimento da tradição monárquica. A tradição monárquica, ela passa a ser contestada à medida em que nós formos entender a tradição monárquica e percebê-la enquanto algo de caráter divino, enquanto algo de caráter muito mais ligado à fé, a fé religiosa que eu estou falando aqui, os positivistas vão se opor a esse princípio. A gente sabe que a Igreja Católica, enquanto religião oficial do Estado brasileiro, a gente sabe que a Igreja Católica, naquele contexto, ocupava um espaço muito importante dentro do Império e funcionava como uma sustentação do Império, Era um dos braços de sustentação do Império. Legitimava. Por conta disso, o imperador agraciava os membros da igreja, agraciava os membros da igreja com cargos eclesiásticos, ou seja, havia uma junção entre a religião e Estado. Porque naquele momento vigorava aqui no Brasil aquilo que se chamava no Brasil de padroado. O padroado é uma instituição em que o maior chefe da Igreja Católica no Brasil não é o Papa, e sim o imperador Dom Pedro II, que tinha inclusive o poder de indicar novos clérigos para a composição dos quadros da igreja. Então era uma instituição que tinha muita influência no Brasil. Inclusive, essa é uma questão que alguns historiadores colocam também dentro desse emaranhado de questões que vão
culminar o processo de derrubada para a monarquia. Inclusive existiu um litígio, existiu um momento, ainda no reinado de Pedro II, já no final do reinado de Pedro II, em que houve um embate do imperador com as ordens que vinham do Vaticano, principalmente com relação à maçonaria. A maçonaria era uma instituição muito importante nesse contexto. Vários militares eram maçons, vários padres eram maçons, existiam figuras. E aí, nesse contexto do século XIX, o Papa edita lá em Roma uma súmula em que não admitia mais a presença de maçons dentro da igreja. Isso gerou, pessoal, um debate, um desconforto, isso gerou uma insatisfação muito grande por parte dos membros da igreja que gostariam de continuar sendo maçom e continuar na igreja. Tem até alguns episódios aí em que alguns religiosos foram presos nesse contexto. Um outro ponto importante é a questão escravocrata, tá, pessoal? A elite escravocrata ficou muito insatisfeita. Vamos lembrar aqui que um ano antes da proclamação da República vai haver a promulgação da Lei Áurea, 1888. A princesa Isabel assina a Lei Áurea, que vai pôr fim à escravidão no Brasil. Isso vai ferir de morte essa elite escravocrata que sustentava o regime imperial, que de alguma forma tinha muito poder dentro do regime imperial e que vai se mostrar insatisfeita com essa tomada de decisão por parte do governo imperial, da princesa regente, no caso a princesa Isabel. Então essa elite escravocrata que até então apoiava a figura do imperador vai passar a ficar muito insatisfeita porque não houve indenização. Ocorreu a libertação dos escravos e não houve indenização aos proprietários de escravos, tá, pessoal? Então não houve indenização a essa elite escravocrata que vai passar a também fazer oposição ao reinado de Dom Pedro II. Então observe que nesse contexto aqui, nesse momento, há um grande interesse de vários setores com relação à tomada do poder. Essa nova elite urbana, industrial, vai querer participar do poder, porque até então o poder estava concentrado nas mãos dos grandes latifundiários, dessa elite escravocrata. Você tem o interesse dos militares, você tem o interesse de alguns políticos nas províncias querendo uma maior autonomia. E isso vai culminar com a derrubada e vai culminar com a implantação do que nós chamamos de um golpe de Estado. Hoje há um consenso entre os historiadores que esse movimento de 1889 é considerado um golpe de Estado, à medida em que não há participação popular. Então, a parada militar que vai por fim ao reinado de Dom Pedro II não conta com a participação popular. É uma decisão tomada por militares apoiados por alguns civis que tinham seus interesses regionais, que tinham seus interesses de classe. Mais uma vez, o povo ficou de fora desse processo, que na verdade deveria, quando a gente fala de um regime republicano, nós estamos falando de um regime com uma maior participação, o máximo de participação popular, o máximo de participação política por parte da maioria da população.
Não é o caso do que aconteceu aqui em 1889. Por isso é que esse movimento, hoje, há consenso de que ele, de fato, foi um golpe de Estado e pôs fim à monarquia e implantou a República no Brasil, devido a essas várias questões que nós colocamos aqui. Ok? Então, basicamente, era essa a nossa aula de hoje, para introduzirmos aqui vocês nesse contexto do processo de implantação da República no Brasil, e vamos dar continuidade no nosso próximo encontro. Então, até mais, um forte abraço.